Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. As vendas do comércio varejista cresceram pelo quinto mês seguido. O resultado positivo de maio coloca o setor num patamar acima do registrado em dezembro do ano passado. Aumentou o volume de vendas do comércio varejista com a quinta alta seguida. O crescimento foi de 0,1% em maio na comparação com abril. Segundo dados do IBGE, com a manutenção da trajetória positiva, a pesquisa mensal do comércio destaca que o setor já está 6% acima do patamar apurado em dezembro do ano passado. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8%. Apesar disso, ainda registra uma leve queda no acumulado dos últimos 12 meses. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas positivas em maio, como o setor de livros, jornais, revistas e papelarias, responsável pela alta mais intensa. Também aparecem com destaque os setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, e tecidos, vestuário e calçados. Por outro lado, os ramos de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico têm destaques negativos. E olha só, as vacinas contra a Covid-19 protegem mesmo diante das mutações do vírus. Estudos apontam que a dose de reforço aumenta o nível de proteção contra a infecção. Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde, com base na análise de mais de 150 mil testes PCR feitos em 5 estados e no Distrito Federal, mostrou que as duas novas sublinhagens do vírus, a BA.4 e BA.5, já são responsáveis por 93% dos casos aqui no Brasil. Apesar das novas variantes serem mais transmissíveis e também mais resistentes, as vacinas e a própria infecção prévia têm uma pequena proteção para a Ômicron. Mas estudos em andamento indicam que, mesmo diante das mutações, os imunizantes permanecem eficazes na proteção contra quadros graves, hospitalizações e morte pela doença. As análises indicam ainda que a dose de reforço aumenta significativamente o nível de proteção contra a infecção, que tende a diminuir após 6 meses. Segundo especialistas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a efetividade das vacinas está relacionada à produção de anticorpos neutralizantes e específicos contra o coronavírus e à defesa do organismo com a ativação dos linfócitos ou células T. E nos destaques internacionais, em meio aos protestos e após a fuga do presidente, o Sri Lanka decretou o estado de emergência para tentar conter a crise que assola o país. O primeiro-ministro foi designado como presidente interino. O Sri Lanka anunciou um estado de emergência depois da fuga do presidente Gotabaya Rajapaksa para as Maldivas. Rajapaksa fugiu nesta quarta-feira depois de uma grande pressão provocada pela crise econômica mais grave da história do país. No final de semana, manifestantes invadiram o Palácio Presidencial em Colombo. A Constituição do Sri Lanka prevê, em caso de renúncia, o que o presidente prometeu fazer durante esta quarta, que o primeiro-ministro assuma o cargo de maneira interina até uma eleição indireta. Nesta eleição, o parlamento escolhe um deputado para exercer a função de chefe de Estado até o fim do mandato em curso, em novembro de 2024. Manifestantes acusam o presidente Gotabaya Rajapaksa de ser responsável pela grande crise política e econômica pela qual passa o país, com inflação galopante e escassez de medicamentos e alimentos. E a onda de calor que atinge a Península Ibérica continua e deve chegar à França e Reino Unido nos próximos dias. Depois de Espanha e Portugal sofrerem, França e Reino Unido se preparam para a chegada de uma onda de calor excepcional a partir desta quarta-feira, a segunda em apenas um mês. De acordo com cientistas, existe uma relação direta entre as ondas de calor e a mudança climática, já que as emissões de gases do efeito estufa aumentam a intensidade, duração e frequência dos fenômenos. As temperaturas extremas produzem secas e aumentam as chances de incêndio. A região de Gironde, no sudoeste da França, luta contra as chamas que já atingiram 1.000 hectares. Na Península Ibérica, as altas temperaturas começaram no último final de semana e devem durar pelo menos até domingo, com temperaturas sufocantes. Na região de Extremadura, na fronteira com Portugal, uma temperatura de 43,9 graus Celsius foi registrada e os termômetros devem subir nesta quarta.
O recorde de temperatura na Espanha, registrado em Montoro em agosto de 2021, é de 47,4 graus Celsius. Mo Farah, rei das pistas de atletismo, que recebeu o título de cavaleiro da Rainha da Inglaterra por suas conquistas olímpicas, chocou o mundo ao revelar em um documentário que chegou ilegalmente ao Reino Unido com uma identidade falsa e depois foi forçado a trabalhar como empregado doméstico de uma família. Um rei intitulado Cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, mas com uma origem nada britânica. Tetracampeão olímpico do atletismo Mo Farah, o rei das pistas, declarou em um documentário que chegou de maneira ilegal e forçada no Reino Unido. Separado da mãe, foi transportado ilegalmente com 9 anos de idade e com uma identidade falsa sob o nome de um outro menino, Mohamed Farah. Refugiado da Somália, ele conta que foi obrigado a trabalhar como empregado doméstico de uma família após ser traficado para o país. O atleta contou a verdade para o professor de educação física, que havia notado suas mudanças de humor quando estava na pista. Foi então morar na casa da mãe de um amigo que cuidou de verdade dele. No documentário a ser exibido pela BBC britânica, ele conta que seu nome original é, na verdade, Hussein Abdi Caim. A história de vida do fundista tem outras passagens tristes, como o assassinato do pai na Somália, quando tinha apenas 4 anos. Farah retornou ao país africano em 2003 e mais tarde criou uma fundação com a esposa para construir poços e fornecer alimentos e assistência médica no continente. O atleta, que venceu as provas dos 5.000 e 10.000 metros nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016, explica que foram os 4 filhos que o pressionaram a revelar a verdade sobre seu passado. E de volta ao Brasil, olha só que bacana, você vai conhecer agora a história de um fanático por futebol que foi de bicicleta da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, até o Rio de Janeiro conhecer o estádio do Maracanã. E ele não foi sozinho, seu fiel companheiro de 4 patas também entrou nessa aventura. O que você faria por um sonho? Este jardineiro largou o emprego de 10 anos para enfrentar quilômetros e mais quilômetros de rodovias em uma bicicleta, sem planejamento algum, rumo ao Rio de Janeiro. Na bagagem, alguns suprimentos básicos, uma barraca e o Billy, este simpático cachorrinho de 7 meses. Foram mais de 1.400 quilômetros, 54 dias numa jornada emocionante em 2 rodas. Em companhia do cachorrinho Billy, o Eliseu mostrou que consegue e foi até o Rio de Janeiro conhecer o estádio do Maracanã. Foram mais de 2 meses enfrentando chuva, sol, frio, calor. Um esbarrão de carro aqui, outro ali. Mesmo com alguns sustos, Eliseu conta que tudo valeu a pena, quando finalmente pisou onde mais queria. É muito prazeroso estar aqui e ver essa dimensão, essa maravilha que é o Maracanã. Me receberam muito bem lá. Foi muito gratificante ter chegado lá e concluído conhecer o Maracanã. E o Billy foi fundamental durante toda essa jornada. Para fazer a mesma companhia, alguma coisa para mim se preocupar também, né? Ele me ajudou bastante, psicologicamente, né, também. Muito bom companheiro. Além de conhecer o estádio do Flamengo, time do coração, Eliseu afirma que o aprendizado valeu muito, mas muito a pena. E já está programando outras aventuras. Quero conhecer Curitiba, né, me falaram, Paraná, mas também depende muito da situação financeira, né? É muito complicado também, né? Sozinho não tem condições, né? Que força de vontade, hein? Parabéns! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.